Amém. Aleluia. Ué, seja ousado, mais ousado ainda, e peça um avivamento. Fala, Senhor, não só que as coisas andem bem do ponto de vista da empresa, mas traga aqui um avivamento. Mesmo que você não compreenda exatamente o que é avivamento, começa a pedir. Todo ambiente no mundo está dominado pelo maligno e há ali um forte clima de morte. E nós precisamos ser agentes de avivamento, pessoas que trazem avivamento. Quer dizer, um domínio da vida divina, que vem pela própria presença divina. Aí é provável que você comece a ver pessoas se convertendo, sendo quebrantadas pelo Espírito Santo, né? Eu tenho aqui em mente situações assim muito trágicas, que se converteram em situações de avivamento. Então peça avivamento. Amém. Você vai ter mais coisa para contar, mas muito mais coisa. Acho que toda semana você vai ter coisa para contar. Amém. Querido Deus. Então, amados, esse é o nosso tema. Vamos orar para o Senhor nos ajudar nisso. Querido Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti mais uma vez para pedir a Tua boa mão sobre esta palavra. Querido Deus, se a Tua luz não iluminar os olhos do nosso coração, nós não temos como enxergar a verdade. Não temos como ver as coisas da verdade. Permanecemos enganados. Mas se a Tua luz brilha para nós, se o Senhor nos concede sabedoria e revelação, nós conheceremos a Ti e entenderemos a realidade desse mundo. Entenderemos a realidade em nós mesmos. Fala ao nosso coração, Senhor. Dá-nos compreensão da verdade. O que os olhos não podem ver, ajuda-nos a ver, para que tenhamos uma fé bem direcionada. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Bom, amados, as coisas no nosso viver humano se aplicam conforme a nossa percepção das coisas. Ou, em outras palavras, as coisas ocorrem conforme a nossa percepção das coisas. E temos que perceber a realidade do espírito e da carne. Há uma matéria em teologia que se chama antropologia. Antropos significa homem, né? Logia, estudo. Então, antropologia é o estudo do ser humano. E precisamos compreender na Bíblia, na palavra de Deus, o que é o ser humano. E como é que o ser humano vive no seu viver humano. Na ciência desse mundo, há algo como a psicologia. São chutes de quem tenta adivinhar as coisas no escuro. Vejam, o corpo humano
que é bem observável, né? A faculdade de medicina tem até os cadáveres lá para ver direitinho como é que são as coisas. Eles pouco sabem do corpo que é observável aos olhos. Pouco sabem. Por isso não vá ao médico sem orar. Médico que parece que sabe muito. Não, nada também não, Dinha. Os mais esforçados sabem pouco e são humildes. Agora, tem os caras da Novalgina, do Buscopan, da dipirona, da cortisona, e acabou, é médico. Vai lá, você vai sair com uma dessas coisas aí. Esses aí, que Deus os tenha em misericórdia. Então, se o corpo, que é observável, você pode fazer experimentos mais concretos com ele. Pouca conclusão se chega, imagina a alma. Imagina a alma, a psique. Então, nesse assunto, antropologia, alguns também atribuem nessa área de conhecimento do homem, também uma psicologia chamada cristã, que é a que eu estou querendo falar aqui, um estudo da psique conforme instruções bíblicas, é isso que nós vamos procurar saber. Então, a princípio, a nossa estrutura humana é mais ou menos a seguinte: nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Eu creio que a respeito disso todos nós estamos bem claros. Corpo é a nossa vida física, alma é a nossa vida psíquica e o espírito humano tem a ver com a nossa condição espiritual. Agora, falando especificamente da alma. A alma em si, o melhor entendimento que podemos ter até agora, eu digo até agora porque isso não é uma coisa conclusiva. Pode ser que o Senhor queira mostrar alguma coisa mais clara do que eu vou dizer. A nossa alma, ela tem 3 setores. A mente, que trata com as coisas racionais do pensamento e do raciocínio. Tem o que nós chamamos de emoção, que trata com a nossa parte afetiva e vamos dizer, emocional, sensações afetivas, sentimentos variados de alegria e angústia, de amor e de ódio, de paz ou de ansiedade, essas coisas bem extremas, cabe tudo lá nessa área emotiva. São coisas que a princípio não passam pela razão, são coisas que se sente. São coisas que se sentem. E é claro que a razão, por fim, vai interagir com o que se sente. Mas podem ser coisas também independentes. O normal é a razão governar a emoção. Mas por vezes pode inverter. A emoção trazer um controle sobre a razão. Vou dar um exemplo simples da emoção. Estou falando no cristão, tá? Alguém pode estar pensando de maneira ruim, pensando tipo, eu vou arquitetar uma vingança. Vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Ah, vai. E você pode ser tomado por uma sensação. Isso, é claro, costuma ter a intervenção do Espírito. De compaixão, de perdoar.
E aquilo, se eu der mais atenção à emoção do que à razão, eu vou perceber que essa emoção é mais compatível com Deus do que o que eu estou pensando em termos de vingança. Então, nesse sentido, pode ser que essa emoção boa corrija o meu pensar ruim. Às vezes é exatamente o contrário. Eu senti uma raiva incrível e estou assim até com meus olhos meio arregalados assim. Aí o Senhor diz algo na razão, traz um versículo bíblico, diz uma palavra só, um sopro, chamados gemidos inexprimíveis, ou os sussurros, que não se expressam por palavras, e você age tendendo ao que te vai pela mente, do que o que te vai pela emoção. E aquilo abranda, acalma aquela ira. Então, a alma, ela tem a mente, a parte racional, a emoção, e essa nossa parte que eu vou chamar de sensitiva, ela age a partir de sensações, e por fim a vontade. A vontade é uma coisa espetacular, irmãos. A vontade é uma coisa espetacular. Na verdade, nós somos o que decidimos ser, irmãos. Isso é algo firmado na nossa vontade. Então a mente pensa, a emoção sente e a vontade humana decide. Eu estou me metendo aqui num assunto muito complexo, mas eu creio que a graça do Senhor vai nos ajudar. Porque entender isso, essa psicologia cristã, essa antropologia bíblica, é muito libertadora. E o Senhor disse que quem conhece a verdade experimenta a liberdade. Então, o diabo, nosso adversário, ele procura confundir a nossa mente e os nossos sentimentos. E ele tem acesso a isso. Não de saber o que eu penso, isso, ao que parece, não ocorre. Mas há uma capacidade maligna, e eu não tenho uma explicação muito clara para isso, eu só sei que acontece, que ele pode me instigar a certas coisas na minha mente e nas minhas emoções. Ele pode me instigar. A Bíblia fala do tentador. O que é o tentador? É aquele que traz a tentação. A tentação não vem do nada. A tentação vem do... E o tentador é o quê? Sim, de maneira genérica eu posso dizer que é o diabo. Mas são os demônios. Então há um agente maligno, um ser espiritual que eu não vejo. Ele não sabe o que eu estou pensando. Mas há uma capacidade nessa praga aí, nesse desgraçado, que é de lançar dardos inflamados em nós. E ele lança no corpo para pôr doenças, e ele lança na mente para pôr maus pensamentos, e ele lança na emoção para pôr maus sentimentos. É uma capacidade dele. E Deus, o que fala para nós com respeito a isso? Resiste.
embraça sempre o escudo da fé e apaga esse dardo. Então, o crente passivo é escravo do pecado e vítima dos demônios. O crente passivo, ele não reage, ele fica pensando, ele fica sentindo, fica de bobeira. E ele não discerne se o que me vai pela mente, pelo que me vai pelos sentimentos, ele não discerne, nem se preocupa em saber a procedência daquilo. Se aquilo vem do espírito ou vem de um demônio. Eu, estudando a palavra tentação, eu me surpreendi alguns anos atrás, O que é tentação? Analisa a palavra na sua raiz. Por que eu chamo de tentação o estar instigado a pecar? Por que eu chamo de tentação? Aquela vontade de fazer a coisa errada, de cometer um pecado. Por que eu chamo de tentação? Tentação, irmãos, é o mesmo que tentativa. Tentativa. Se eu tenho um pingo de discernimento, se eu tenho um pingo de comunhão do Espírito, logo vai me acender a luz. Ataque do adversário. Aí você, crente zeloso, você não deixou seu escudo guardado em algum lugar. Seu escudo está sempre embraçado. Aí você vai dizer: Pai, em nome de Jesus, limpa a minha mente, os meus sentimentos desse dardo. E aquilo vai apagar. Essa é a dinâmica da psique humana. Pode jogar o Freud no lixo, junto com toda a psicologia, pode jogar tudo no lixo. Ainda bem que não tem nenhum psicólogo aqui, viu? Não ia ficar chateado. É assim que funciona. Não tem nada de genética. Não tem. Não tem nada de traumas intrauterinos. Não tem nada de trauma de infância. Põe o diabo para correr para ver se fica algum trauma de infância. Se liga na verdade. Você vai ver que a realidade é essa. Então, eu não gostaria de falar tão mal da psicologia, mas nós estamos tão permeados de pensamentos científicos do engano, que se a gente não reagir e não chutar a porcaria do engano, a gente fica assim: mas será? Mas será? O diabo será isso? Uma vez eu conversando com um irmão, muito esclarecido, mas muito esclarecido. E ele veio me perguntar sobre uma criança que trazia problemas intermináveis à mãe. O pai tinha ido embora. Tem um trauma. E essa criança tinha uma coisa: ele gostava de tirar tudo do armário e jogar tudo fora. E ele fazia isso no guarda-roupa, fazia isso na cozinha. Então vamos levar para tratar. Aí vamos tratar. Vamos fazer psicanálise. Vamos dar remédios. Aí começam os nomes técnicos, né? Distúrbio bipolar do humor. Todos nós sabemos isso. Autismo. O que mais? Está cheio de nomes aí. TDAH, esse é o da moda, esse é o último. Hiperatividade,
Hiperatividade, é hiperativo. Põe o diabo para correr para ver se é hiperativo. Expulsa esse demônio para ver se tem hiperatividade aí. Então, nós precisamos ter uma compreensão mais espiritual e mais bíblica das coisas que nos servem. Aí aquele irmão super esclarecido me perguntou, falou, você está me perguntando? Eu vou te dar minha opinião. Esse menino precisa de cura e libertação. E ele, muito científico que é um amado irmão, muito esclarecido, muito bem formado. Falou, Zaga, mas tem um distúrbio aí. Tem, é um demônio. Põe ele para correr que acaba. Zaga, mas você pediu minha opinião, não pediu? Eu vou botar para rachar, meu irmão. Você é muito científico. Mas ele vacilou. E não conseguiu entender o que eu estava dizendo. É impressionante o bloqueio de bons crentes com relação às coisas espirituais. Então, ele nem voltou mais no assunto. E eu também não sei no que é que terminou. Mas eu não quero nem falar do menino, eu queria me referir a esse irmão. Altamente formado, uma bênção como irmão, até um ministro da palavra, mas totalmente bloqueado para certas coisas. Por quê? Porque a mente ainda está permeada de um raciocínio científico. Aquele mesmo do Éden, do conhecimento do bem e do mal. Então, precisamos discernir bem, irmãos, a questão da carne e do espírito. Eu acredito, se o senhor não voltar antes, não voltar semana que vem, eu vou ficar um tempo martelando nisso. E quando você começa a mexer, a Bíblia vai abrindo assim. Ontem eu preparei o que eu vou expor aqui para os irmãos. Aí eu sentei aqui, no meio da oração, me veio uma outra passagem. Aí eu fui lá ver. Falei, puxa vida, mas isso aqui é fantástico. Falei, vou mudar a pregação. O Espírito falou, não muda não, prega o que você preparou, depois você vai nisso aí. A Bíblia vai, como se diz, é como uma flor que vai desabrochando. Está ali assim, ó, uma verdade. Aí você começa a buscar, ela abre. Então, a verdade sobre o que é que vai na nossa cabeça, é isso que eu vou expor aqui, irmãos. Essa é a compreensão bíblica. Essa é a antropologia de Deus. Essa é a psicologia cristã. Com base nas Escrituras. Com base na verdade. Então vamos lá. A carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Então, esse é basicamente o tema do que eu quero falar. A carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque eles são adversários, inimigos, opostos, inimigos terríveis de um para com o outro. O que um busca com relação ao outro é a destruição. E onde é que o espírito está lutando com a carne, irmãos? Em Marte? No céu? Onde que ele está lutando? Aí dentro mesmo, Zé. Qual que é o campo de batalha?
é a mente, ou a alma. Só voltando a uma coisa que eu comecei e não concluí, a respeito da vontade. Então a mente pensa, as emoções as emoções sentem e a vontade decide. Decide o que quer. Então eu sinto meio para cá, meio para lá, não sei se me vingo ou se perdoo. Não sei se eu mantenho a mágoa, o ressentimento, ou se eu perdoo. Irmãos, perdoar é de quem? Manter a mágoa, ou pior ainda, até arquitetar uma vingança é de quem? É difícil entender isso? Onde é que eu vou decidir se eu vou ficar com o caminho maligno ou com o caminho divino? Aí tem essa propriedade na minha alma, uma coisa maravilhosa, que é de eu decidir. Eu decido pelo Senhor. Aí no meio daquela batalha, eles são opostos, e eles brigam para valer. E o que eles têm como objeto de disputa é a minha mente, é a minha alma, para por fim levar vantagem sobre a minha decisão. Decisão é da onde, irmãos? Da onde que é decisão? De onde? Não, mas fala todo mundo, por favor, me ajuda. Já estou brigando com o diabo aqui, vocês não me ajudam ainda. A decisão vem da onde? Participa, meu irmão, me ajuda. Não fica olhando de bobeira. A passividade é tudo que o diabo quer agora, irmão. Fica aí de bobeira. Você está pensando na conta que você vai pagar? Você está pensando no que você vai fazer no almoço? O diabo já roubou a semente. É tudo o que ele quer. Então eu quero ser bem dinâmico e aplicativo do que eu estou falando. Não fica de bobeira aí, não. Reage, interage. O diabo agora mesmo está agindo para te pôr sono, para te pôr distração, para te roubar a concentração. Reage. Vocês estão entendendo? Eu falei bem meigo, né? Vocês estão entendendo? Então, reage. Então, eles estão numa briga, irmãos. E essa briga, você pode entender aquela coisa de cabo de guerra. Uma corda. Um grupo segura de um lado, outro grupo segura do outro. A tua mente é essa corda, irmãos. É Deus puxando de um lado e o diabo puxando do outro. Quem é que vai cair? Quem é que vai perder? As tensões todas são postas na corda, e a corda é a minha mente. Então, quando eu decido, mesmo no meio de uma situação conflitante, eu digo, eu oro, Pai, livra-me dessa mágoa. Eu sou por ti. Eu libero perdão. Quantas palavras eu falei aqui? Pai, eu sou por ti. Eu, 6, libero, 7, perdão. Com 8 palavrinhas, irmão. Você decide. Não é um grande esforço, é uma decisão. Essa decisão leva o espírito a se impor muito facilmente sobre o diabo. O diabo tem força enquanto eu não decido. Na hora que eu decido, o diabo, não é que ele perde força, é que o espírito se sente autorizado por mim a esmagar o desgraçado. Você acha que tem termos de comparação o Criador com uma criatura miserável? Mas por que tem esse embate todo? Porque eu não decido. Eu não oro. Eu fico meio cá, meio lá.
vacilante, às vezes eu fico passivo, não vou atrás de decidir. E onde é que eu decido, irmãos? E a vontade para se decidir precisa do raciocínio da minha mente e dos meus sentimentos. Então, mente e emoção não são o maior problema. O maior problema está na vontade, é a decisão não tomada. E pior ainda do que a decisão não tomada, é a decisão mal tomada. Escolheu pelo diabo. Escolheu. O diabo lança o seu dardo. Lança. A Luzia hoje cedo falou, ainda bem que é a última reunião pela manhã. E de manhã eu quero dormir. Está feliz. Quem nunca deixou de vir na reunião de manhã porque estava com vontade de dormir, ou estava preguiçoso, ou o domingo estava bonito e tem mais coisa para fazer? Mas é uma decisão, né? Há muitos anos atrás, eu morava em São Paulo. E domingo de manhã a gente ia para a reunião, assim como agora. E eu morava assim a mais de 20 quilômetros do local de reunião. Então a gente pegava um trecho bom, de marginais e tal. Aí eu via o pessoal naquele domingão de manhã, aquele solão, andando de bicicleta, correndo, e não sei o quê. Meu irmão, eu vou para a reunião, mas eu tinha uma inveja. Então as crianças e os idosos todos estão felizes, né? Hã? Foi bom também. E por falar em correr, né, Edson? É uma misericórdia divina, né? Então, e dói, né? Ela é inglesa, né? E tem a tal da pontualidade britânica, né, rapaz? Meu Deus. Aí pega uma serva firme dessa, né? Então, nós temos que aprender a lidar claramente com essas coisas. Nós temos que aprender a decidir. E às vezes a tua alma ali está no meio daquele cabo de guerra. Tudo termina quando você decide, irmãos. E na hora que você decide, Senhor, me salva. Senhor, me ajuda. Nem precisa ser mais do que isso. A gente sabe como é que fica a cabeça quando tem uma disputa muito grande dentro de nós. Só fala, Senhor, me ajuda. Me socorre. Senhor. Por vezes eu oro assim, Senhor, me defende. É uma decisão. Então isso vai conduzir as coisas a um bom caminho. Mas o Espírito está esperando a nossa decisão. Bom, então avançando aqui. Vamos acompanhar esse versículo aqui. Gálatas 5, de 16 a 25. Eu só vou ler os que estão em azul. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é andar no Espírito? Com base no que eu falei, é se decidir pelo Espírito.
A gente não se decide de uma vez por todas. A gente se decide a cada situação. Talvez a gente tenha que fazer isso num dia 30 vezes. Andar no Espírito é se submeter ao comando do Espírito. É clamar ao Espírito para que ele prevaleça sobre o poder da carne. Irmão, não tem jeito de uma vidinha mais mansa? Não tem. Não tem. Eu vou dizer, reage. Se você quer as coisas mansas, então reaja. Aprenda a bater, mais do que apanhar. Tem uma frase que ficou célebre em direito internacional, né? Na tal da diplomacia entre as nações, que é a seguinte: o preço da paz é a eterna vigilância. Você quer estar bem? Então tem um exército forte apontando para o teu inimigo. Não tem jeito de ter paz sem vigilância. Isso vale para a liberdade também. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, andar no Espírito passa por isso que eu falei, de eu me decidir pelo Espírito, caso a caso. A gente tem tanta coisa para fazer na vida, né? E agora você vem com mais essa, irmão. Não, mas essa é a prioridade. Você pode esquecer as outras. Pode esquecer até de almoçar, de jantar. Mas você não pode esquecer de vigiar e orar. Porque a carne milita é de militar, né? Faz guerra contra o espírito. E o espírito faz guerra contra a carne, porque são opostos entre si. Isso já lemos lá na abertura. Agora, entendam claramente o que o texto diz a respeito do que é que está em disputa. Porque é que um luta contra o outro, para que não querer. Querer é uma atividade do quê? De qual parte da alma? Da vontade. Os dois estão lutando pelo nosso querer. O que é que eu quero? Ou pelo que eu decido? Pelo que eu decido? Pelo que eu decido? A questão toda é decisão, irmãos, é decisão. E você não precisa ser forte para decidir. Não. Quem é forte é o Espírito. Mas ele está esperando aí. O que você quer? Aí tem aquele caso maravilhoso que a gente sempre volta nele, né? Jesus saindo de Jericó, um cego miserável chamado Bartimeu, na porta da cidade. Ele ouve dizer que Jesus de Nazaré está por ali. Aí ele tinha um pouco de fé e ele logo vê, puxa, se esse homem der atenção para mim, eu vou ser curado. Só que o homem é cego, não está vendo nada. Dali a pouco ele ouve um tropel. E ele está ali no ponto de mendicância dele, ceguinho da Silva. Ali, todo encorajadinho assim. Dali a pouco ele ouve um tropé. Aí ele pergunta para alguém que enxerga, o que é? O que é? Ah, é Jesus de Nazaré, vem aí. É Jesus de Nazaré. O Bartimeu fica doido! Olha a oportunidade! E o homem não vê, então ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E o Senhor usa as situações para nos ensinar até hoje, né? Não atende.
e deixa o coitado do cego histérico. É que nem a mulher com a filha endemoniada, né? Senhor, manda essa mulher embora. Gritando aí, feito uma louca. O Senhor, por vezes, faz isso. E no caso do Bartimeu, ele também fez. E a turma, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E quanto mais mandavam calar, mais ele berrava. Ele não enxergava, mas berrava bem. Mudo ele não era. Aí, parece que Jesus permite isso para provocar as reações, né? Alguns querem que ele pare de encher as paciências. Ele está enchendo esse cego grito histérico aí. Aí, dali a pouco, o Senhor para. Fala, chama ele. Aí vão lá, ó, se anima aí que o mestre está te chamando. Diz que ele deu um salto e tinha uma capa em cima dele. Eu não sei se aquilo era uma proteção, sei lá, só sei que ele estava sentado, eu imagino ele sentado com uma capa assim, todo encorajadinho, me fugiu a palavra, encorujado, né? É isso aí, encorujadinho, ali na sua vida de mendigo miserável, uma capa, talvez para se proteger de sol ou chuva, sei lá. E ele dá um salto, paralítico também não era não. Ele joga aquela capa e alguém leva ele na direção do Senhor. Irmãos, o que esse homem quer? Precisa explicar? E qual é a pergunta que Jesus faz para ele? A chave dessa pergunta é, qual é? A chave dessa pergunta, o que é? Não, a pergunta. A pergunta toda qual que é, Gil? Qual que é a palavra central dessa fala do Bartimeu? É o que você quer. É isso que o Senhor quer extrair de mim e de você. O que é que você quer? O que você quer? Você está aí reclamando, que a igreja é uma droga, que o marido é uma droga, que a mulher é uma droga, que a vida é uma droga, não tem nada que presta. Mas o que você quer? Ficar reclamando? Ficar reclamando? E o diabo é bom para pôr a gente para reclamar? O Senhor é bom para nos salvar, mas o diabo é bom para nos pôr para reclamar. São laços que a gente nem percebe. Daí Hebreus 12:1. Desembaraça aí. Desembaraça. Todos nós somos embaraçados pelo peso da vida e pelo pecado que tenazmente nos assedia. E esse embaraçar é para impedir o quê? Não, ali no versículo. Hebreus 12:1. Para impedir o quê? Que eu não corra. Mas o Senhor está falando, desembaraça. Bota os olhos em Jesus e corre. Então, o que queres? A questão é o que você quer. Então eu penso e eu sinto, e o diabo puxa para um lado e Deus puxa para o outro, para perturbar o que é a minha decisão. Então decide logo aí. Decide. Senhor, eu não quero pecar. Me socorre. Tá bom, é o que eu estava esperando. Uma vez um leproso chegou para Jesus, Ele chegou para Jesus. E eu imagino que quando ele se aproximou de Jesus, quem estava em volta vazou, que era o que se fazia com relação aos leprosos. Aí fica Jesus e aquele leproso. E ele diz assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falou, eu quero. É assim, irmãos. Se você falar, Senhor, o Senhor pode me livrar, ele fala, eu quero. É sempre, eu quero. É o que eu estou pronto para fazer.
Então vejam, irmãos, a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, para que não façamos o que seja do nosso querer. Se eu quero mal, o espírito vai por tormento. Se eu quero o bem, os demônios vão por tormento. E até que hora que vai essa luta? Até que hora? Até a hora que eu decido. Uma partida de futebol tem tempo determinado, né? 45 por 45. E uma partida de vôlei? Não tem. Quem fizer 15, né? Ah, é 25. 15 era... Puxa, eu tô velho, hein, meu? Tô velho. Quem fizer 25 ganha o 7. Pode durar 10 minutos, pode durar 1 hora. Puxa vida. Tem. Sobe 2, né? Nossa, e não termina, né? Esse cara esgotado. Né? O tênis. O tênis também, né? É o mesmo critério, né? Pode durar meia hora ou pode durar 4, 5 horas. Essa luta aí, não tem tempo determinado. Dura quem ganhar. Quem fizer os pontos primeiro. Na luta espiritual, quanto tempo dura a luta, irmãos? Até que eu decida. Irmãos, vamos aprender a decidir em 1 minuto ou 2. Aí você vai ficar assim, uma pessoa mentalmente, emocionalmente saudável. Mas você tem que entender o que é que está botando pilha. Há um campo de batalha no meu coração. E quem é que está disputando ali? São 2 seres. Não tem lugar para uma psicologia freudiana aqui, irmão. A psicologia aqui é cristã. Eu tenho que entender a alma do ponto de vista bíblico. O nosso querer. As nossas decisões é que estão em disputa. Esse aqui eu vou pular, esses aqui também. Esse aqui eu vou deixar para a próxima vez. E os que são de Cristo Jesus, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Só uma pinceladinha, o que significa isso? Eu já tenho uma decisão tomada com relação ao pecado. Sempre que ele vier, vou chutar na cabeça. Você tem que ser violento com o pecado, com o que não é santo. Você tem que ser violento com o que é contra a palavra de Deus. E o Espírito de Deus vai te dar apoio. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que está dizendo aqui? Se vivemos no Espírito não está bem explicado. Seria melhor se posto assim. Se somos vivificados, ou se temos vida pelo Espírito, quem é que nos dá vida, irmãos? Quem é que me vivifica? Se é nele que eu tenho vida, então eu tenho que aprender a andar nele. Então é isso, irmãos. Eu estou parando e vamos orar. Com a graça do Senhor, a gente vai falando isso com mais detalhes e olhando para a palavra, para podermos vencer na nossa caminhada cristã. Amém? Vamos orar. Se alguém quiser repetir, eu vou orar uns 10 minutos, tá bom? Querido Pai, em nome de Jesus, me conduza ao melhor entendimento dessa verdade. Querido Senhor, me ajude a compreender com toda clareza o que vai pela minha alma.
o que age na minha alma. Querido Deus, em nome de Jesus, me ajude a discernir o teu falar e os dardos inflamados do maligno. Querido Deus, eu quero apagar os dardos do maligno. Eu quero dar lugar ao teu falar. Ó bendito Espírito Santo, que eu tenho da parte do Pai, no nome de Jesus. Querido Espírito Santo, eu te tenho. Ajuda-me a estar sensível ao teu falar. Querido Senhor, Senhor Espírito, ajuda-me a compreender os teus sussurros inexprimíveis, o teu falar, que não pode ser expresso por palavras. Querido Espírito Santo, ajuda-me a te entender. Querido Espírito Santo, ajuda-me a te ouvir. Ajuda-me a estar sensível a ti. Ó querido Espírito Santo, torna-me espiritual. Livra-me de ser carnal. Querido Espírito Santo, aviva o meu viver. Quero me relacionar contigo. Não quero pensar ou sentir sem ser conduzido por ti. Ó Senhor, preciso de ti para me decidir por ti. Querido Senhor, vá me livrando de um pensar carnal, de um pensar comigo mesmo, que abre as portas para o adversário. Querido Senhor, ajuda-me a entender os mistérios de um relacionamento contigo. Querido Espírito, ajuda-me a entender o que é andar por ti. Tu és aquele que nos dá a comunhão, o companheirismo, o caminhar junto. Esse é o teu ministério, a comunhão do Espírito. O Senhor anda comigo. Por isso, Senhor, não quero entristecê-lo para afastá-lo de mim. Muito menos quero apagá-lo. Eu quero estar queimando por ti. Querido Espírito Santo, reaviva em mim o teu dom. Reaviva em mim o fogo do teu dom. Queima o meu coração. Queima o meu coração.
Queima o meu coração. Reaviva em mim o teu fogo, Senhor. Se eu não tenho te estimulado, se eu tenho te apagado, me perdoa, Senhor. Eu quero estimular. Eu quero soprar nessa brasa. Eu quero a tua presença. Eu quero o teu relacionamento queimando no meu coração. Querido Espírito Santo, quero me sujeitar a ti. Tu és Deus, Deus eterno, Deus todo-poderoso. Tu és o Deus que em Gênesis, pode orar, pairava sobre as águas, pairava entre as trevas, para que houvesse luz. Querido Espírito Santo, o Senhor está sobre mim, porque eu te recebi em Jesus. Querido Senhor, o Senhor está sobre a morte para trazer vida. O Senhor está por entre as trevas para trazer luz. Senhor querido, paire permanentemente sobre meu ser, para dissipar a morte, para dissipar as trevas, para me avivar no meu Deus, porque para Ele, por Ele, eu fui criado. Eu fui criado para Deus. Aviva, Senhor. Aviva o meu ser. Aviva como fogo. Aviva com luz. Aviva com ressurreição. Resgata-me da morte. Desperta o meu coração e me faça andar por ti. Querido Espírito Santo, eu me sujeito a ti. Me ajude agora, Senhor, a partir dignamente à mesa do Senhor. Vá falando ao meu coração. A tua bondade custou tanto ao Pai, custou tanto ao Filho, e certamente custa tanto a ti lidar dia a dia com toda a minha teimosia. Querido Deus, eu quero reagir ao teu amor. Eu quero reagir à tua paciência. Eu quero reagir à tua longanimidade. Querido Espírito Santo, ajuda-nos a partir o pão em santidade, em consagração. Querido Espírito Santo, tu és aquele que derrama o amor de Deus em nossos corações. Continua fazendo isso aqui e agora. Humildemente te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos nos aproximar, irmãos?